Agradeço pela oportunidade, pela confiança a qual o pastor me entregou nesta manhã, uma responsabilidade ao qual, quando nós falamos de Jesus Cristo, ao qual foi lido aqui a mensagem oficial, a qual Isaías 53, a qual fala a missão de Jesus para cada um de nós, a qual ele levou sobre ele as nossas dores, a nossa enfermidade. Através dele temos a salvação, porque foi a qual ele derramou na cruz, de morte de cruz, e ele ressuscitou ao terceiro dia. E estamos aqui nesta manhã para poder falar de Jesus, ao qual é o nosso Salvador. Amados, eu quero também aqui trazer, não nessa passagem, mas o Evangelho de Lucas, capítulo 19. Aleluia. Que você possa estar atento aos seus ouvidos. Esta é a oportunidade a qual nós estamos nesta manhã, nessa responsabilidade de falar do amor de Jesus. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, que fala sobre um jovem rico. E no versículo 18, do capítulo 18, diz assim a palavra do Senhor. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aleluia. Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes o mandamento? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas as coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficaram muito triste, disse: Qual dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riqueza? Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo: Quem poderá salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis ao homem são possíveis a Deus. Amém. Louvado e agradecido o nome de Jesus. Nós ouvimos essa mensagem no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18, a qual fala sobre um jovem, a qual foi ao encontro de Jesus fazer uma pergunta, a qual nós hoje, de várias formas, a gente quer saber como herdar a salvação, como ter uma vida eterna. Jesus estava ali pronto para responder àquele jovem. Mas interessante que Jesus, ele sonda o nosso coração, a qual ele sondou o coração daquele jovem. Um jovem que tinha tudo, tinha riqueza. Ele era crescido no ensinamento dos mandamentos, trazendo para a nossa vida, a qual nós crescemos sendo ensinado. Muitas vezes alguém diz: eu já tenho Jesus, eu já conheço Jesus, eu fui ensinado, eu não troco a minha religião por nada. Meu pai e minha mãe me ensinou assim, eu não quero trocar. Há uma só religião. Aquele jovem conhecia todos os mandamentos, a qual ele foi crescido naquele conhecimento. Um jovem, mas teve uma curiosidade de conhecer, saber qual é a verdadeiro caminho ao qual ele queria obter a vida eterna. Jesus fala que aquele jovem: Você conhece todos os mandamentos? Jesus começa a relatar todos os mandamentos da lei, ao qual, tradicional na lei de Moisés, ao qual o Senhor Deus ensinou. E ele, observando todas as leis, ele disse: eu já conheço desde que eu fui menino crescendo esses mandamentos. Aí ele pergunta a Jesus, aleluia, o que me falta então para que eu possa ter a vida eterna? Porque eu já conheço todas as leis.
Não é diferente de mim e de você, a qual nós dissemos quando nós falamos do Evangelho de Jesus, o Evangelho da verdade, o Evangelho da salvação, a qual nós estamos pregoando aqui nesta manhã, Aleluia. dizendo que Jesus salva, dizendo que Jesus é o libertador, que Ele vem nos buscar, porque é a promessa. Aleluia. E muitas vezes nós desculpamos dizendo, eu já conheço, eu já tenho minha religião, mas a religião não salva. A religião não liberta, mas somente a qual nós programamos, nós anunciamos a Jesus, que Jesus e Ele é que liberta, é Ele que salva. Nós não estamos pregando aqui, como foi falado a placa da igreja, mas estamos aqui falando a Jesus. Mas é importante você escolher a um lugar que realmente fala o verdadeiro o Evangelho de Cristo, ao qual nós anunciamos. Porque nós temos, aleluia, o conhecimento da verdade. Que verdade é essa? Que Jesus salva, que Jesus liberta, que há uma transformação de vida. E aquele jovem, ele ficou meditando, ouvindo Jesus falar. Aí Jesus, conhecendo o seu coração, que muitas vezes o coração do homem está preso ao seu eu, à sua vontade. E o que estava no coração daquele jovem era a sua riqueza. Não que seja impossível de uma pessoa que tem condições, uma pessoa que tem sua riqueza, que não possa ter a salvação. Mas Jesus falou dessa forma porque o coração daquele jovem estava ligado à sua riqueza. Ele não queria renunciar a nada. E naquele momento, ao qual ele recebeu a resposta de Jesus naquele momento, ao qual Jesus, olha, se quer ser perfeito, então pega a tua riqueza e reparte àqueles necessitados, aos pobres. Jesus tocou a algo que estava em seu coração. Jesus disse, olha, se você renunciar às suas vontades, os seus desejos por mim, Jesus quer dizer que não é digno dele. Porque nós temos que renunciar o nosso pecado, ao qual muitas vezes estamos fazendo a nossa própria vontade, ligado aos nossos desejos. E nesta manhã, eu faço uma pergunta ao teu coração, ao qual te prende a você confessar Jesus ao Senhor e Salvador. Ao qual te prende a você, que você não possa confessar aquele que te ama, aquele que levou sobre ele o teu pecado. Nesta manhã eu quero dizer para você, medite na palavra do Senhor, quando nós estamos anunciando o Evangelho de Jesus. É tão simples a gente se examinar, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que sem Jesus nós não somos nada. Porque a palavra do Senhor diz, aquele que não tem Jesus não é nada. Porque Jesus é aquele que trouxe a salvação. Aleluia. Quando aquele já perguntou assim a Jesus, bom mestre, Jesus, como estava como ser humano, disse que a humanidade não é bom. A humanidade, ela é cruel, ela é perversa. Só um que é bom, que é Deus. Deus é tão bom, tão maravilhoso. Ele olhou para mim, olhou para você, olhou do alto do céu, que não viu nenhum justo para justificar o nosso pecado. Mas Deus é tão bom que enviou o seu Filho amado, ao único, unigênito, para morrer na cruz, para ser crucificado por mim, por você. Pois o Jesus disse, bom é Deus, porque nos amou, que entregou, aleluia, o seu Filho para morrer na cruz, morte de cruz por mim, por você. Aleluia. As pessoas querem conhecer Jesus, querem conhecer sobre a salvação, mas quando falamos que para ter a salvação é preciso confessar Jesus como Senhor e Salvador, é preciso renunciar ao seu pecado, é preciso renunciar aos seus desejos da carne, as pessoas elas não querem ouvir mais, elas não desejam mais conhecer, porque está acostumado a este mundo, a este século, e das costas, como aquele jovem deu para Jesus. Jesus falou, olha, é preciso você se renunciar,
Porque muitas vezes as pessoas querem ser perfeito. Mas para falar sobre perfeição, só quem pode nos aperfeiçoar é aquele a qual é perfeito, Jesus Cristo, ao qual na cruz ele se entregou por mim, por você. E estamos anunciando, aleluia, a este Jesus, o evangelho da verdade. Ele é o caminho, como foi falado aqui, o caminho da salvação. Ninguém vai ao céu, ninguém vai ao Pai se não confessar Jesus como Senhor e Salvador. Conhecer Jesus intimamente é você fazer a vontade dele. É você estar no caminho dele. É você estar com ele. Aleluia. Conhecer Jesus é você renunciar a si mesmo. É fazer a vontade daquele a qual entregou a sua vida por cada um de nós. Aleluia. Aleluia. E naquele momento o jovem saiu triste. Porque ele se ligou à sua riqueza. Ele se ligou ao que estava preso. O que está te prendendo nesta manhã? A você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Será que é o desejo, aleluia, de estar a vida que você está levando? De qualquer jeito, de qualquer maneira. Você não quer ter um compromisso com Jesus. Você quer viver do jeito que está. Por isso que é difícil você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Todos nós temos pecado. Estamos distanciados da presença de Deus ao qual o pecado entrou. Mas Jesus, aquele que foi enviado pelo seu Pai, aleluia, para se entregar na cruz, que foi crucificado, derramou seu sangue, porque através do seu sangue somos lavados, através do seu sangue somos salvos. Mas o momento de para ter essa salvação, é preciso confessar. É preciso aceitar. E quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, há uma mudança de vida. Há uma mudança de transformação. A gente não é mais o mesmo. Há uma transformação. Como assim uma transformação de vida? Quando a gente, aleluia, reconhecemos a Jesus, o nosso pecado, aleluia, ele nos perdoou através da cruz. Somos hoje diferentes porque nós reconhecemos o nosso pecado. Se nós pecamos, a gente confessa: Senhor, perdoa o meu pecado. Ele nos perdoou. O amor de Jesus faz através do perdão. Você pode dizer assim: mas irmã, eu não tenho mais jeito não. Eu não tenho solução não. Como Jesus disse, para o homem é impossível, mas para ele tudo é possível. Porque através dele temos a salvação, através dele temos o perdão. Por isso temos que reconhecer, aleluia, que somos miserável pecador. Necessitamos, aleluia, de Jesus, de uma mudança de vida, de uma transformação. Você conhece quando alguém é transformado? Você conhece quando alguém, aleluia, tem Jesus? É suas atitudes, é sua mudança. O que ele fazia anteriormente, ele não faz mais, aleluia, porque ele conheceu a Jesus. A gente pode até dizer assim: mas irmãs, eu vejo tantas pessoas dizendo que tem Jesus, mas a sua atitude é diferente. Mas você tem que olhar para aqueles realmente que tem Jesus, que foi transformado. Somos falhos, somos imperfeitos, mas tem um que é perfeito e não falha. É aquele que é Jesus. Por isso nós anunciamos hoje, nesta manhã, a você ouvir esta mensagem. Deixa o Senhor entrar no teu coração verdadeiramente. Porque Ele é fiel para cumprir sobre a tua vida. Só Ele pode transformar. Só Ele pode mudar a tua história. Só Ele pode fazer uma nova vida. Uma vida de transformação em Jesus Cristo.
E nesta manhã Ele está aqui, porque a palavra do Senhor diz, quando nós reunimos 1, 2, 3, e aqui temos mais de 2, Ele está presente, porque a sua palavra é vida. A sua palavra, nós que estamos aqui lendo, anunciando o Evangelho de Jesus. Jesus está no meio de nós, dizendo, filho, filha, eu te amo. Eu morri na cruz por ti. Eu sofri por ti. Jesus te ama. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua vida. Porque Ele é o único caminho, a verdade. O Senhor disse um dia ao meu coração, aleluia, a igreja não salva, mas o salvo vai até a igreja. Aleluia. A igreja não salva, mas o salvo vai até a igreja. Porque quando nós conhecemos o verdadeiro Evangelho de Jesus, procuramos a igreja para poder viver o verdadeiro Evangelho, aonde nós adoramos, aonde nós prostramos aquele que é verdadeiro. Aleluia. E estamos aqui nesta manhã, ouvinte do Senhor Jesus. Você que está, aleluia, vendendo, aleluia, as suas frutas, a sua mercadoria. E nós estamos aqui, aleluia, dando de graça, a qual nós recebemos a palavra do Senhor, ao qual nós conhecemos um dia. Nós aceitamos ao Senhor e estamos aqui dizendo que Ele é bom, aleluia, que Ele transforma, que Ele muda a história do pecador. Não faça como aquele jovem rico, por curiosidade, para poder ter a vida eterna, para só ouvir, mas deu as costas para Jesus. Porque quando Jesus tocou no coração verdadeiramente, Ele negou, porque Ele entristeceu e Ele deu as costas. Ao qual todos estão aqui nesta manhã ouvindo a palavra do Senhor, a palavra verdadeira do Evangelho da salvação. Ouça atentamente, porque os dias estão se abreviando. Os sinais estão à mostra. Os sinais estão mostrando que o Senhor, Ele voltará para buscar aquele que confessar Ele como Senhor e Salvador. Não é historinha, não é lenda, é o real, aleluia. É a palavra verdadeira, onde nós anunciamos o Evangelho. A palavra do Senhor diz que muitos, aleluia, no grande dia, vai estar diante dele, de joelho prostrado, conhecendo, aleluia, que um dia ouviu esta mensagem da salvação. Não haverá desculpa, não haverá desculpa, porque o Evangelho está sendo anunciado. Hoje e sempre, enquanto a trombeta não tocar. Onde a trombeta não tocar, ainda está a oportunidade de você ter a oportunidade de aceitar Jesus. Não endureça o seu coração. Porque um dia você estará presente ao Senhor. E Ele vai dizer: você ouviu a mensagem do meu Evangelho, da palavra da salvação. Quando os meus servos, as minhas servas, a qual ministrava a palavra, a qual louvava, anunciou o Evangelho da salvação. Não foi, aleluia, os servos, mas foi a minha palavra, a qual está sendo anunciada hoje. Todo olho virá, todo olho virá, todo joelho dobrará diante daquele a qual, aleluia, foi crucificado e deixou o Evangelho para ser anunciado, que Ele vai voltar. Aleluia. Aleluia. Mas, amados ouvintes, nós estamos no
mês, a gente não sabe daqui a minuto, a segundo, a gente não sabe o amanhã nem o futuro. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, que você possa ouvir atentamente. Porque você pode estar aqui hoje, mas de repente você for, aleluia, surpreso pela morte. Mas que eu quero dizer para você nesta manhã, que você ouça a palavra do Senhor, o Evangelho, deixe ele entrar. Porque no momento, aleluia, ao qual você for surpreso, aleluia, porque essa surpresa vem para todos, a morte. Mas o bom é que quando nós conhecemos a Jesus como Senhor Salvador, a gente sabe para onde a gente vai. A gente morre com Cristo, a gente sabe para onde vai, porque Ele morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Aleluia. Então esta mensagem a qual o Senhor me colocou para entregar hoje nesta manhã, a você que está ouvindo, não deixe, aleluia, esta oportunidade a passar. Se você não quiser aceitar hoje aqui a Jesus, mas procure, aleluia, enquanto pode se achar. Porque Isaías 55:6 diz: buscai enquanto pode achar, invocai enquanto está perto. Quer dizer que você tem que buscar o Senhor enquanto Ele está, aleluia, de braço aberto. Estamos no tempo da graça, um tempo de reconhecimento que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele está como advogado, Ele está como para advogar a tua sentença diante do Pai. Mas chegará um dia que Ele vem como justiça, aí não tem mais oportunidade, não tem mais. Você pode dizer, mas Jesus é amor, mas Jesus, Ele é amor, Ele sabe. Jesus é amor, mas também é justiça. Porque por o amor, Ele morreu na cruz, por mim e por você. É por este amor que estamos aqui anunciando o Evangelho de Jesus. Mas quando Jesus, aleluia, quando Ele vier, aleluia, a segunda vida, aleluia, quando Ele vier, Ele vem como justiça. Ele vem para fazer justiça, aleluia. Então esta é a oportunidade, amados ouvintes. Mesmo você aí no seu lugar, ouvindo esta mensagem do Senhor, aleluia, não endureça o seu coração. Aceite Ele, aleluia, como Senhor Salvador. Eu quero perguntar aqui nesta manhã, aonde foi a palavra do Senhor até você? E se essa mensagem da palavra de Deus tocou no teu coração, aleluia, você tem a oportunidade, aleluia, de aceitar Ele como Senhor e Salvador. Jesus. Você pode dizer até assim, mas eu não estou preparado. Ninguém está preparado. Você está preparado para morrer? Não, mas a morte vem. Nós estamos anunciando para que você se prepare para o grande dia. Aleluia. Então, amados ouvintes, que esta palavra seja falada no teu coração com o Espírito Santo. Que você venha obter, discernir, meditar nesta palavra. A palavra da qual foi pregada aqui, desde o início deste culto, que o Senhor está falando com você, por amor a você. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Glória.